Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Dedo de Sucesso. E hoje é um vídeo de alerta, tá? Vou aproveitar que eu estou trabalhando, conversar com vocês e deixar bem claro para vocês não fazerem, não cometerem o mesmo erro que nós cometemos, que a gente imaginou que isso nunca fosse acontecer com a gente. Pessoal, explicar o que aconteceu com um funcionário. Então vocês fiquem bem alertas para não fazerem a mesma coisa que a gente fez. O que aconteceu? A gente, com os funcionários, a gente dá janta quando o pessoal chega, para o pessoal poder trabalhar já de barriga cheia, e quando vai embora, tá? A gente acha que isso é normal, não sei se é obrigatório dar janta nem nada. E aí, pessoal, um dos funcionários, muito bonzinho, todos, tá? Porque eu não estou generalizando, tá? Estou explicando para que vocês entendam, nem todo mundo vai fazer isso, mas muito bonzinho, trabalhador, eficiente, fazia tudo que pedia para fazer. Um dia ele meio que ficou irritado, se sentiu contrariado, e a gente tentou conversar. Só que quando ele começou a trabalhar aqui, como todos, a gente pediu a carteira de trabalho. Então, muito importante, pessoal, foquem. Se vocês estão pensando em contratar alguém para trabalhar com vocês, registrem, tá? Desde o primeiro dia, isso é muito importante. Lembrando, pessoal, MEI tem uma quantidade de funcionários, que agora, esse ano parece que foi para 2, e quem não é MEI pode contratar muito mais funcionários, tá bom? E aí, pessoal, a gente pediu a carteira de trabalho desse rapaz, e ele falou que se podia ficar trabalhando sem registro, porque ele não queria que colocasse na carteira de trabalho a função que ele ia ser registrado. Mais ou menos assim, seria por causa de vergonha mesmo, de ter no registro da carteira dele esse tipo de carga, esse tipo de função. Porque eu acredito que como ele é novo, pretende terminar os estudos e começar depois a trabalhar na área dele. Então ele não queria esse tipo de registro na carteira dele. Mas a gente respeita, né? Porque cada um tem uma cabeça e tudo mais. Eu expliquei para ele que isso poderia ajudar ele futuramente, na época que ele fosse aposentar, mas ele não escutou. E aí a gente começou a ter alguns desentendimentos e a gente acabou trocando algumas palavras, sabe? Sem ofensas, mas é uma briga mesmo, tá? Acredito que não deveria ter ocorrido, né? A gente poderia ter ficado calado e tudo mais. E ele saiu do trabalho, ele parou de trabalhar com a gente. Nesse dia da briga ele foi embora, tal. E no dia seguinte, em casa, chegou um rapaz da delegacia. Não sei se é oficial de justiça, não sei qual é o nome que dá para o rapaz, né, trabalhar na delegacia. E eu fui intimado a comparecer na delegacia no dia seguinte, com horário marcado e tudo mais. E aí eu fui conversar lá na delegacia. O rapaz que trabalhava com a gente também estava na delegacia, e uma senhora que intermediava ali a conversa, porque era uma conversa na paz. Só que eu não sei se ela era delegada, qual que era a função dela. E a gente teve uma conversa, e aí o que eu preciso explicar para vocês? A gente não assinou a carteira dele, praticamente quase sempre o patrão está errado, então vocês precisam tomar muito cuidado. Uma coisa que aconteceu, que a gente consegue perceber que a pessoa já estava com más intenções, ela começou a gravar, essa pessoa começou a fazer gravações sem a gente perceber. Então, por exemplo, pode estar tudo ok no seu estabelecimento, mas vocês fiquem bem espertos com o celular. A gente sempre pediu para que os funcionários guardassem o celular. Tantas vezes a gente pegou funcionário mexendo no celular ali no horário de trabalho. A gente conversou, eles começaram a guardar, eles diziam que estavam desligando, até que a gente começou a obrigar a deixar dentro da bolsa, tá? Então fiquem bem espertos. E ele começou a gravar, e como se fosse provas. Por exemplo, na parte de segurança de trabalho, ele estava mostrando que ele estava sofrendo risco, estava mexendo com produtos químicos na hora da limpeza.
que era prejudicial à saúde dele. Então vocês precisam tomar cuidado com gravações, tá? Então fiquem espertos se o funcionário de vocês estiverem gravando, porque tem algum motivo para estar gravando. E aí ele alegou muita coisa e ele falou que ele queria os direitos dele, e no final a gente conversou lá na frente da moça e falamos assim, ó, mas a gente não falou para você que a gente registrava você? A alegação é dele, era que a gente não quis registrar ele. E a gente falou, mas a gente não quis registrar você? Foi a conversa, eu falava com ele, mostrando para ele ver se ele refletia, porque não era mentira nossa. Desde o primeiro dia a gente queria que ele fosse registrado, além de tudo, para ajudar ele, porque ele tinha a ideia de comprar um carro. Você sabe, é um rapaz novo, tem umas ideias, né? Quer comprar carro, talvez quer tirar carta, e aí tinha esse sonho. Mas sem um registro na carteira seria difícil ele fazer um financiamento. Apesar da gente sempre incentivar eles não gastarem o dinheiro à toa, né? E aí, pessoal, a gente teve uma conversa lá na delegacia. No final ficou conversado que a gente ia pagar todos os direitos dele. Como ele ia atrás de um advogado, a gente ia ter que pagar direitos, só que ia ter mais dinheiro na jogada, porque a gente não registrou ele. Então a gente tinha que pagar mais dinheiro para ele. Só que ficou combinado dessa forma, tudo resolvido, ele não voltou a trabalhar com a gente, mas no final de tudo ele voltou atrás. A gente não voltou a conversar, não teve pedido de desculpas nem nada disso, mas aí ficou resolvido, deixou como estava tudo, ele saiu do serviço, a gente não teve que ir até a justiça, responder com uma ação trabalhista nem nada disso, tá? Porque no caso, ele teria ganho. Pessoal, vocês precisam ficar atentos, porque isso pode acontecer com vocês se aconteceu com a gente, tá? Do nada, vocês podem ser chamados na delegacia, como a gente nunca esperava ser chamado na delegacia por praticamente não ter feito nada. O erro foi, pessoal, não ter registrado o funcionário na hora certa. Na hora certa é desde o momento que ele entra, tá? E vocês precisam ir atrás do escritório de contabilidade quando vocês estiverem pensando em arranjar um funcionário, senão, no final das contas, vocês vão ficar até sem a pizzaria. Porque às vezes vocês estão começando e estão começando com dívida já, vocês já estão investindo que vocês não têm. No final das contas, o seu funcionário vai levar a pizzaria de vocês não vão ter para onde recorrer, vão ter que vender tudo ou vão ter que fazer um acordo, vou ter que falar para ele, pode ficar com os equipamentos para poder pagar a dívida, vocês vão ficar com dívida e o seu funcionário vai sair com a sua pizzaria. Então, pessoal, esse vídeo é um alerta, fiquem bem espertos para não acontecerem com vocês o que aconteceu com a gente, vocês não passarem por isso. No final das contas, tudo foi resolvido, mas tudo poderia ter ido para um outro lado, que era o que apresentava, é o que parecia que ia acontecer. A gente teve assim, uns dias bem difíceis por causa disso, tudo foi resolvido, graças a Deus, né? Porque a gente confia que Ele sempre está no comando. Então, pessoal, fica bem esperto agora, se vocês estiverem pensando em ampliar a pizzaria de vocês, aumentar o delivery, colocar funcionário, para que não aconteça com vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que foi um conteúdo para alertar vocês agora que estão pensando em colocar funcionário. Lembrando, durante a semana vai ter mais vídeos e espero que vocês continuem acompanhando o canal. Deixem um like no vídeo se gostarem e até o próximo vídeo.